Essas são as ações que todo investidor de longo prazo deveria considerar e estudar essas empresas para talvez colocar elas aí na sua carteira de investimento. É claro que isso não é uma indicação nem de compra e nem de venda, eu simplesmente estou trazendo aqui a minha opinião. Eu acho que sim, são cases interessantes, principalmente para quem está começando a investir e quer se tornar aí um investidor focado em longo prazo. Quais são os pontos que eu levei em consideração para chegar nessa lista? São empresas que têm resultados resilientes, lucro líquido crescente, dívida controlada. Essas empresas também estão em setores perenes, em setores mais tranquilos da bolsa. Todas essas empresas que eu trouxe aqui, elas têm as suas vantagens competitivas ou elas são líderes ali nos setores que elas atuam. E a primeira empresa que eu já vou trazer aqui para nossa lista seria a empresa Engie. O ticker dela é EGIE3. Essa empresa atua no setor de energia elétrica. O foco dela é a geração de energia. E aqui, como você pode ver no site do Fundamentei, essa empresa foi fundada em 1998. Essa empresa aqui, a Engie, ela tem um valor de mercado, um market cap de mais ou menos 36 bilhões. Essa empresa aqui, ela tem um lucro líquido de mais ou menos de 3 a 4 bilhões, como dá para ver aqui no site do Oceans 14, nessa linha verde aqui. E essa empresa também teve um payout aqui, como você pode ver no site ainda do Oceans 14, de mais ou menos 69%. Teve alguns anos que ela distribuiu 85%, teve outros anos que ela distribuiu 69%, teve outro ano que ela distribuiu aqui 56%. E para você que gosta de receber dividendos, esse indicador aqui é extremamente importante. O que é esse tal de payout? Então, se a gente desce um pouco aqui, ó, a gente vê que em 2023 ela teve um lucro líquido de 3 bilhões, arredondando para baixo aqui, né? Ela teve um lucro de 3 bilhões. E aqui no payout, em 2023, ela teve um payout de 69%. Desse lucro líquido que ela teve ali de 3 bilhões, ela distribuiu 69%. E provavelmente eu sei que você gosta de receber dividendos, você tem que se atentar a esse indicador aqui, que seria o payout. A próxima empresa que eu trouxe aqui é o Itaú Unibanco. O ticker dele é ITUB3. Esse banco aqui, obviamente, ele dispensa comentários, né? Provavelmente você já conhece esse banco. Ele atua também no setor, obviamente, no setor bancário, que é um setor extremamente perene aí na bolsa. O Itaú Unibanco, ele é um dos maiores bancos que a gente tem hoje listado na bolsa. E como a gente pode ver aqui também no site do Fundamentei, esse banco aqui ele foi fundado em 1943 e hoje ele tem um valor de mercado de 304 bilhões. Um valor de mercado bem baixo aí, né? E se a gente vir aqui para o site do Oceans 14, a gente vai ver que ele teve um lucro líquido aí de mais ou menos 33 bilhões, o que é um resultado aí bem expressivo. E quando a gente olha aqui no site do Status Invest, a gente consegue ver o crescimento desse lucro líquido, tá vendo? Que isso é o que eu gosto de ver em todas as empresas que eu invisto, tá? Lucro líquido sempre crescente, tá vendo? Só que em 2020, que foi aquele ano bem difícil para todo mundo, né? Que a gente teve alguns imprevistos e depois ele veio se recuperando, ó. Teve uma diferença aí de 8% do ano anterior, e aqui uma diferença de 6% a mais no próximo ano. Um banco aí que vem apresentando resultados muito interessantes, tá vendo? Sempre crescendo o resultado, sempre crescendo o lucro líquido. E quando a gente olha aqui no Oceans 14, quando a gente vê a distribuição desse lucro líquido para nós como acionista, você vê aqui que no último ano ele distribuiu 32% em payout. Então, daqueles 33 bilhões que ele conseguiu ali de lucro líquido, ele distribuiu 32% no último ano. Torna ainda mais atrativo, né, para quem pensa em investir para receber dividendos e tudo mais. Acaba sendo um valor bem interessante, porque teve outros anos aqui, por exemplo, em 2017, você vê que ele distribuiu 119%, em 2018 80%, em 2019, ó, 98%, em 2020 diminuiu a distribuição aqui, o payout, depois em 2021 ele aumentou, beleza? E em 2023 distribuiu aí os 32%. A próxima empresa que eu trouxe aqui para essa lista aqui de ações que eu acho que sim, você deveria estudar, seria a WEG. A WEG foi fundada em 1961, como a gente pode ver aqui no site. Essa empresa atua no setor de motores
e componentes. Ela fabrica motores e componentes para outras empresas. Mas não é só isso não. Ela também fabrica turbina, ela também faz sistemas elétricos, ela também atua ali na parte de painéis solares, ela também tem a parte de tintas e, se eu não me engano, ela também está trabalhando ali com a parte de distribuição ou geração de energia limpa. Essa empresa aqui, a WEG, ela tem o valor de mercado hoje de 166 bilhões, como a gente consegue ver aqui, que é um valor aí bem expressivo também. E ela teve aqui um lucro líquido de mais ou menos 4 bilhões, como a gente pode ver aqui no site do Status Invest. Em 2022, mais ou menos aí 4 bilhões, que é um valor também bem interessante. Como a gente pode ver aqui, descendo um pouco mais na parte de dívida bruta e dívida líquida, é uma empresa com uma dívida extremamente equilibrada. Quando a gente olha aqui um indicador que eu acho bem interessante, que é o dívida líquida sobre o EBITDA ou sobre o EBITDA, você percebe aqui que é um valor negativo, ou seja, essa empresa ela não tem dívida. É por isso que eu acho que essa empresa ela é tão interessante. Eu acho que ela pode trazer grandes resultados aí futuramente. Então é interessante que você pare todas essas empresas aqui, que você analise o RI, que seria o relacionamento com o investidor, além desses números que eu estou trazendo aqui para você, é para você pensar com a sua cabeça. Por isso que eu estou trazendo essas informações aqui, para você olhar e ter curiosidade, analisar os números, analisar o que essas empresas fazem, como essas empresas ganham dinheiro, e aí sim você analisa se essas empresas fazem sentido para a sua carteira de investimentos ou não. E só lembrando aqui também que o payout da WEG foi um payout bem interessante. Também a gente pode olhar aqui que geralmente ela distribuiu aqui 39% do lucro líquido que ela teve, então a gente percebe que vai variando aqui de 39% até 48% de distribuição de lucro líquido. Então, para quem fala que WEG é só uma empresa de crescimento e tudo mais, a gente consegue, olhando aqui no payout, perceber que não, ela também distribui dividendos e é uma distribuição aí interessante. A próxima empresa que eu trouxe aqui é uma empresa bem conhecida também, que seria a Porto Seguro. Ela foi fundada aqui em 1997 e listada na CVM aqui em 1997 mesmo. Essa empresa ela é uma das maiores seguradoras do Brasil. Ela é líder aí nos segmentos de seguro de automóveis, residenciais e empresariais. Como a gente consegue ver aqui ainda no site, ela teve um valor de mercado, valor de market cap de 20 bilhões. E aqui na parte de lucro líquido, como dá pra gente ver aqui no Status Invest, foi um lucro líquido aí mais ou menos, um resultado mediano. Foi aí de mais ou menos 2 bilhões. Mas quando a gente abre aqui o gráfico, a gente pode ver que ela sempre trouxe resultados expressivos, sempre lucro líquido crescente. Então eu acho sim que é uma empresa que está trazendo resultados interessantes, mas eu acredito que pode melhorar um pouco mais futuramente. O ticker da Porto Seguro é PSSA3 e quando a gente olha aqui no payout da Porto Seguro, a gente consegue perceber que ela tem uma média de distribuição desse lucro líquido de mais ou menos 40%. Porém, no último ano, que foi em 2023, ela teve um payout aqui um pouco abaixo da média, um pouco não, bem abaixo da média, representando aí só 11%. Ela conseguiu ter uma distribuição maior quando a gente olha aqui no gráfico, mas eu acredito que isso vai mudar ao longo do tempo, pode ser que melhore ao longo do tempo. E se você quiser entender melhor como eu analisei essas empresas, quais indicadores eu utilizei para trazer essa lista de empresas para você, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu falo sobre como eu analiso as empresas de uma forma extremamente simples e que você vai conseguir analisar também e escolher as melhores ações para a sua carteira. Dá uma olhada lá.